Reunimo-nos para celebrar a paixão de nosso Senhor. Agradecemos o extremo de seu amor por nós. De sua paixão e morte veio para nós a salvação. Junto dele, a vida para sempre. Escutemos sua palavra e deixemos que seu amor misericordioso tome conta de nós. Ó Deus, foi por nós que o Cristo, vosso Filho, derramando o seu sangue, instituiu o mistério da Páscoa. Lembrai-vos sempre de vossas misericórdias e santificai-nos pela vossa constante proteção. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Liturgia da Palavra. No Senhor e em sua palavra encontramos a vida e a salvação. Deus derrama sobre nós sua misericórdia.
Leitura do livro do profeta Isaías. Ei-lo, o meu servo, será bem-sucedido. Sua ascensão será o mais alto grau. Assim como muitos ficaram pasmados ao vê-lo, tão desfigurado ele estava que não parecia ser um homem ou ter aspecto humano. Do mesmo modo, ele espalhará sua fama entre os povos. Diante dele, os reis se manterão em silêncio, vendo algo que nunca lhes foi narrado e conhecendo coisas que jamais ouviram. Quem de nós deu crédito ao que ouvimos? E a quem foi dado reconhecer a força do Senhor? Diante do Senhor, ele cresceu como renovo de planta ou como raiz em terra seca. Não tinha beleza nem atrativo para olharmos. Não tinha aparência que nos agradasse. Era desprezado como o último dos mortais, homem coberto de dores, cheio de sofrimentos. Passando por ele, tapávamos o rosto. Tão desprezível era. Não fazíamos caso dele. A verdade é que ele tomava sobre si nossas enfermidades e sofria, ele mesmo, nossas dores. E nós pensávamos fosse um chagado, golpeado por Deus e humilhado. Mas ele foi ferido por causa de nossos pecados, esmagado por causa de nossos crimes. A punição a ele imposta era o preço da nossa paz, e suas feridas, o preço da nossa cura. Todos nós vagávamos como ovelhas desgarradas, cada qual seguindo o seu caminho. E o Senhor fez recair sobre ele o pecado de todos nós. Foi maltratado e submeteu-se, não abriu a boca, como cordeiro levado ao matadouro, ou como ovelha diante dos que a tosquiam. Ele não abriu a boca. Foi atormentado pela angústia e foi condenado. Quem se preocuparia com sua história de origem? Ele foi eliminado do mundo dos vivos, e por causa do pecado do meu povo, foi golpeado até morrer. Deram-lhe sepultura entre ímpios, um túmulo entre os ricos, porque ele não praticou mal, nem se encontrou falsidade em suas palavras. O Senhor quis macerá-lo com sofrimentos, oferecendo sua vida em expiação. Ele terá descendência duradoura e fará cumprir com êxito a vontade do Senhor. Por esta vida de sofrimento, alcançará luz e uma ciência perfeita. Meu servo, o justo, fará justos inúmeros homens, carregando sobre si suas culpas. Por isso, compartilharei com ele multidões e ele repartirá suas riquezas com os valentes seguidores, pois entregou o corpo à morte, sendo contado como um malfeitor. Ele, na verdade, resgatava o pecado de todos e intercedia em favor dos pecadores. Palavra do Senhor. Ó Pai, em Tuas mãos eu entrego o meu espírito. Salmo responsorial é o Salmo 30. Cantemos todos juntos. Ó Pai, em Tuas mãos eu entrego o meu espírito. Ó Pai, em Tuas mãos eu entrego o meu espírito. Senhor, eu ponho em Vós minha esperança, que eu não fique envergonhado eternamente. Em Vossas mãos, Senhor, entrego o meu espírito, porque Vós
Fogem de mim os que me veem pela rua. Os corações me esquecerão como um morto e tornei-me como um vaso espedaçado. Ó Pai, em tuas mãos eu entrego meu espírito. A vós, porém, ó meu Senhor, eu me confio e afirmo que só vós sois o meu Deus. Eu entrego em vossas mãos o meu destino. Libertai-me do inimigo e do opressor. Ó Pai, em tuas mãos eu entrego meu espírito. Mostrai serena a vossa face ao vosso servo e salvai-me pela vossa compaixão. Fortalecei os corações, tende coragem, todos vós que ao Senhor vos confiais. Ó Pai, em tuas mãos eu entrego meu espírito. Ó Pai, em tuas mãos eu entrego meu espírito. Leitura da carta aos Hebreus. Irmãos, temos um sumo sacerdote eminente que entrou no céu, Jesus, o Filho de Deus. Por isso permaneçamos firmes na fé que professamos. Com efeito, temos um sumo sacerdote capaz de se compadecer de nossas fraquezas, pois ele mesmo foi provado em tudo como nós, com exceção do pecado. Aproximemo-nos, então, com toda a confiança do trono da graça, para conseguirmos misericórdia e alcançarmos a graça de um auxílio no momento oportuno. Cristo, nos dias de sua vida terrestre, dirigiu preces e súplicas com forte clamor e lágrimas àquele que era capaz de salvá-lo da morte. E foi atendido por causa de sua entrega a Deus. Mesmo sendo filho, aprendeu o que significa a obediência a Deus, por aquilo que ele sofreu. Mas na consumação de sua vida, tornou-se causa de salvação eterna para todos os que lhe obedecem. Palavra do Senhor. Vos dou um novo mandamento.
Paixão de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo João. Naquele tempo, Jesus saiu com os discípulos para o outro lado da torrente do Cedron. Havia aí um jardim, onde entrou com os discípulos. Também Judas, o traidor, conhecia o lugar, porque Jesus costumava reunir-se aí com os seus discípulos. Judas levou consigo um destacamento de soldados e alguns guardas dos sumos sacerdotes e fariseus. E chegou ali com lanternas, tochas e armas. Então Jesus, consciente de tudo o que ia acontecer, saiu ao encontro deles e disse: A quem procurais? Responderam: A Jesus o Nazareno. Ele disse: Sou eu. Judas, o traidor, estava junto com eles. Quando Jesus disse: Sou eu, eles recuaram e caíram por terra. De novo lhes perguntou: A quem procurais? Eles responderam: A Jesus o Nazareno. Jesus respondeu: Já vos disse que sou eu. Se é a mim que procurais, então deixai a estes se retirarem. Assim se realizava a palavra que Jesus tinha dito: Não perdi nenhum daqueles que me confiastes. Simão Pedro, que trazia uma espada consigo, puxou dela e feriu o servo do sumo sacerdote, cortando-lhe a orelha direita. O nome do servo era Malco. Então Jesus disse a Pedro: Guarda tua espada na bainha. Não vou beber o cálice que meu pai me deu? Então os soldados, o comandante e os guardas dos judeus prenderam Jesus e o amarraram. Conduziram-no primeiro a Anás, que era o sogro de Caifás, o sumo sacerdote naquele ano. Foi Caifás que deu aos judeus o conselho: é preferível que um só morra pelo povo. Simão Pedro e um outro discípulo seguiam Jesus. Esse discípulo era conhecido do sumo sacerdote e entrou com Jesus no pátio do sumo sacerdote. Pedro ficou fora, perto da porta. Então, o outro discípulo, que era conhecido do sumo sacerdote, saiu. Conversou com a encarregada da porta e levou Pedro para dentro. A criada que guardava a porta disse a Pedro: Não pertences também tu aos discípulos desse homem? Ele respondeu: Não. Os empregados e os guardas fizeram uma fogueira e estavam se aquecendo, pois fazia frio. Pedro ficou com eles aquecendo-se. Entretanto, o sumo sacerdote interrogou Jesus a respeito de seus discípulos e de seu ensinamento. Jesus lhe respondeu: Eu falei às claras ao mundo. Ensinei sempre na sinagoga e no templo, onde todos os judeus se reúnem. Nada falei às escondidas. Por que me interrogas? Pergunta aos que ouviram o que falei. Eles sabem o que eu disse. Quando Jesus falou isso, um dos guardas que ali estava deu-lhe uma bofetada, dizendo: É assim que responde ao sumo sacerdote? Respondeu-lhe Jesus: Se respondi mal, mostrem que. Mas, se falei bem, por que me bates? Então Anás enviou Jesus amarrado para Caifás, o sumo sacerdote. Simão Pedro continuava lá em pé, aquecendo-se. Disseram-lhe: Não és tu também um dos discípulos dele? Pedro negou: Não. Então, um dos empregados do sumo sacerdote
Parente aquele a quem Pedro tinha cortado a orelha disse: será que não te vi no jardim com ele? Novamente, Pedro negou, e na mesma hora o galo cantou. De Caifás levaram Jesus ao palácio do governador. Era de manhã cedo. Eles mesmos não entraram no palácio, para não ficarem impuros e poderem comer a Páscoa. Então Pilatos saiu ao encontro deles e disse: que acusação apresentais contra este homem? Eles responderam: se não fosse malfeitor, não o teríamos entregue a ti. Pilatos disse: tomai-o vós mesmo e julgai-o de acordo com a vossa lei. Os judeus lhe responderam: nós não podemos condenar ninguém à morte. Assim se realizava o que Jesus tinha dito, significando de que morte havia de morrer. Então Pilatos entrou de novo no palácio, chamou Jesus e perguntou-lhe: tu és o rei dos judeus? Jesus respondeu: estás dizendo isto por ti mesmo, ou outros disseram isto de mim? Pilatos falou: por acaso sou judeu? O teu povo e os sumos sacerdotes te entregarão a mim. Que fizeste? Jesus respondeu: o meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, os meus guardas lutariam para que eu não fosse entregue aos judeus. Mas o meu reino não é daqui. Pilatos disse a Jesus: então, tu és rei? Jesus respondeu: tu dizes, eu sou rei. Eu nasci e vim ao mundo para isto, para dar testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade, escuta a minha voz. Pilatos disse a Jesus: o que é a verdade? Ao dizer isso, Pilatos saiu ao encontro dos judeus e disse-lhes: eu não encontro nenhuma culpa nele, mas existe entre vós um costume, que pela Páscoa eu vos solte um preso. Quereis que vos solte o rei dos judeus? Então começaram a gritar de novo: este não, mas Barrabás. Barrabás era um bandido. Então Pilatos mandou flagelar Jesus. Os soldados teceram uma coroa de espinho e colocaram na cabeça de Jesus. Vestiram-no com um manto vermelho e aproximavam-se dele e diziam: viva o rei dos judeus! E davam-lhe bofetadas. Pilatos saiu de novo e disse aos judeus: olhai, eu o trago aqui fora diante de vós, para que saibais que não encontro nele crime algum. Então Jesus veio para fora, trazendo a coroa de espinhos e o manto vermelho. Pilatos disse-lhes: eis o homem. Quando viram Jesus, os sumos sacerdotes e os guardas começaram a gritar: crucifica-o, crucifica-o. Pilatos respondeu: levai-o vós mesmo para crucificar, pois eu não encontro nele crime algum. Os judeus responderam: nós temos uma lei, e segundo essa lei ele deve morrer, porque se fez filho de Deus. Ao ouvir essas palavras, Pilatos ficou com mais medo ainda. Entrou outra vez no palácio e perguntou a Jesus: de onde és tu? Jesus ficou calado. Então Pilatos disse: não me respondes? Não sabeis que tenho autoridade para te soltar e autoridade para te crucificar? Jesus respondeu: tu não terias autoridade alguma sobre mim, se ela não te fosse dada do alto. Quem me entregou a ti, portanto, tem culpa maior.
Por causa disso, Pilatos procurava soltar Jesus, mas os judeus gritavam: Se soltas este homem, não és amigo de César. Todo aquele que se faz rei declara-se contra César. Ouvindo essas palavras, Pilatos levou Jesus para fora e sentou-se no tribunal, no lugar chamado Pavimento, em hebraico Gábata. Era o dia da preparação da Páscoa, por volta do meio-dia. Pilatos disse aos judeus: Eis o vosso rei. Eles, porém, gritavam: Fora, fora, crucifica-o. Pilatos disse: Hei de crucificar o vosso rei? Os sumos sacerdotes responderam: Não temos outro rei, senão César. Então Pilatos entregou Jesus para ser crucificado e eles o levaram. Jesus tomou a cruz sobre si e saiu para o lugar chamado Calvário, em hebraico, Gólgota. Ali o crucificaram com outros dois, um de cada lado, e Jesus no meio. Pilatos mandou ainda escrever um letreiro e colocá-lo na cruz. Nele estava escrito: Jesus Nazareno, o Rei dos Judeus. Muitos judeus puderam ver o letreiro, porque o lugar em que Jesus foi crucificado ficava perto da cidade. O letreiro estava escrito em hebraico, latim e grego. Então, os sumos sacerdotes dos judeus disseram a Pilatos: Não escreva o Rei dos Judeus, mas sim o que ele disse: Eu sou o Rei dos Judeus. Pilatos respondeu: O que escrevi está escrito. Depois que crucificaram Jesus, os soldados repartiram a sua roupa em 4 partes, uma para cada soldado. Quanto à túnica, esta era tecida sem costura, em peça única, de alto a baixo. Disseram então entre si: Não vamos dividir a túnica, tiremos a sorte para ver de quem será. Assim se cumpria a escritura que diz: Repartiram entre si as minhas vestes e lançaram sorte sobre a minha túnica. Assim procederam os soldados. Perto da cruz de Jesus estavam de pé a sua mãe, a irmã da sua mãe, Maria de Cleófas, e Maria Madalena. Jesus, ao ver sua mãe e ao lado dela o discípulo que ele amava, disse à mãe: Mulher, este é o teu filho. Depois disse ao discípulo: Esta é a tua mãe. Daquela hora em diante, o discípulo acolheu consigo. Depois disso, Jesus, sabendo de que tudo estava consumado e para que a Escritura se cumprisse até o fim, disse: Tenho sede. Havia ali uma jarra cheia de vinagre. Amarraram numa vara uma esponja embebecida de vinagre e levaram-na à boca de Jesus. Ele tomou o vinagre e disse: Tudo está consumado. E, inclinando a cabeça, entregou o Espírito.
Era o dia da preparação para a Páscoa. Os judeus queriam evitar que os corpos ficassem na cruz durante o sábado, porque aquele sábado era dia de festa solene. Então pediram a Pilatos que mandasse quebrar as pernas aos crucificados e os tirasse da cruz. Os soldados foram e quebraram as pernas de um e depois do outro, que foram crucificados com Jesus. Ao se aproximarem de Jesus e vendo que já estava morto, não lhe quebraram as pernas. Mas um soldado abriu-lhe o lado com uma lança e logo saiu sangue e água. Aquele que viu dá testemunho, e seu testemunho é verdadeiro. E ele sabe que fala a verdade, para que vós também acrediteis. Isso aconteceu para que se cumprisse a escritura que diz: não quebrarão nenhum dos seus ossos. E outra escritura ainda diz: olharão para aquele que transpassaram. Depois disso, José de Arimateia, que era discípulo de Jesus, mas às escondidas, por medo dos judeus, pediu a Pilatos para tirar o corpo de Jesus. Pilatos consentiu. Então José veio tirar o corpo de Jesus. Chegou também Nicodemos, o mesmo que antes tinha ido a Jesus de noite. Trouxe uns 30 quilos de perfume feito de mirra e aloés. Então tomaram o corpo de Jesus e envolveram-no com os aromas, em faixas de linho, como os judeus costumam sepultar. No lugar onde Jesus foi crucificado, havia um jardim, e no jardim um túmulo novo, onde ainda ninguém tinha sido sepultado, por causa da preparação da Páscoa. E como o túmulo estava perto, foi ali que colocaram Jesus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Irmãos e irmãs, o Deus crucificado é, junto à ressurreição, a realidade mais radical de nossa fé. Ele nos mostra e nos fala da fragilidade humana assumida pelo mesmo Deus. Fala-nos da paz como o único caminho, frente às outras dificuldades construídas sobre o ódio, a violência, a lei implacável contra os menores, os pequenos. Fala-nos do amor como a maior transgressão no mundo, onde as pessoas são rotuladas como indignas de serem amadas pela intolerância. Fala-nos da dor de um Deus que não é distante, alheio, indiferente à criação, indiferente a nós. Saiu um Deus próximo até o ponto de esvaziar-se em nós, conosco, por nós. Fala-nos de um compromisso, de uma aliança inquebrantável. Fala-nos de vítimas inocentes e indivíduos, mesmo que cruéis, inconscientes, que não sabem o que fazem, como no alto da cruz ele diz: Pai, perdoa-lhes. Fala-nos da fidelidade de Deus no seu diálogo com a humanidade, mesmo diante da rejeição do ser humano, a entrar em sintonia com esse diálogo amoroso. A cruz se revela como a expressão mais radical deste amor de Deus por nós. Um diálogo, um amor exprimido sem palavras, mas ao mesmo tempo profundo, eloquente, pois fala da entrega total de Jesus por nós, uma entrega de fidelidade, de solidariedade,
de amor a nós. A cruz, por um lado, que era símbolo de indiferença, que mata toda possibilidade de diálogo, gerando sofrimento, exclusão, violência. Em Cristo, por Cristo, a cruz de Cristo é sinal fecundo de que o ser humano não se rende ao sofrimento, não se rende à indiferença, à intolerância. É capaz de se compadecer, de amar, de entregar a própria vida pelos outros. Na cruz de Cristo, na sua entrega, no seu amor por nós. E quando nós deixamos ser conduzidos por esse amor, também nós somos capazes de dar a vida. Jesus, nosso Senhor, foi aquele que não ficou indiferente diante da doença, da fome, da violência, da morte. Quantos encontros transformadores o Senhor realizou e continua a realizar. Seu modo de ser, suas opções, sua liberdade diante da lei, uma lei que precisa ser caridosa, misericordiosa, não opressora. Sua opção diante da religião, uma religião que foge da rigidez, do ritualismo, mas uma religião que precisa ser ainda mais misericordiosa, dando testemunho da bondade de Deus com os irmãos. Não uma religião que condena, que exclui, que divide, mas uma religião que nos mostra verdadeiramente o amor de Deus pelas nossas ações concretas. Suas opções do templo, seus encontros com os pobres, excluídos, e esses encontros muitas vezes ditos como escandalosos. Como ele vai se sentar com os pecadores? Como ele pode acolher as prostitutas? Como ele pode acolher, não sabe o que ele fez, o que ela fez? A opção de Jesus por aqueles que são excluídos, marginalizados. Jesus foi condenado como um herege e subversivo por elevar a voz contra estes mesmos abusos do templo, da religião, do palácio, por colocar-se ao lado dos perdedores, por ser amigo dos últimos, de todos os caídos. Tornou-se um perigo. E este perigo precisava ser eliminado. Nós cantamos, e na adoração provavelmente nós cantamos juntos, que comungar é tornar-se um perigo. Lembram-se dessa música? Qual é o perigo? Qual deve ser este perigo? É o perigo de estar do lado dos últimos. É o perigo de se fazer como Jesus, caridoso com os excluídos, com os esquecidos, com os abandonados, com os injustiçados, procurar uma vida correta e santa. E isso incomoda. Este perigo é necessário em nossa vida. A primeira coisa que descobrimos ao contemplar Jesus crucificado no Gólgota, torturado injustamente até a morte, pelo poder político-religioso, é a força destruidora do mal. A crueldade do ódio, o fanatismo da mentira, precisamente aí, nesta vítima inocente. Nós, seguidores de Jesus, vemos o Deus identificado com todas as vítimas de todos os tempos. Quantos irmãos padecem hoje? Quantos irmãos crucificados hoje? Quantos irmãos e irmãs injustiçados hoje? Em Jesus nós nos identificamos. Ele assume nossas dores, Ele assume os nossos sofrimentos e nos salva. Esta cruz no Calvário está em todas as cruzes onde sofrem e morrem os mais inocentes. Jesus, na cruz, nos deu vida. No alto do madeiro da cruz, Ele nos oferece
uma bondade sem limites, uma esperança, uma solidariedade transformadora, uma compaixão sem limites e uma liberdade. Tudo o que o levou a entregar-se a si mesmo no madeiro sagrado. A cruz de Cristo tem essa simbologia essencial para a nossa vida. Tem sentido, ela é ressignificada, justamente pela consequência da opção radical de Jesus em favor do reino, nos apresentando o reino, e na cruz ela se transforma para nós salvação. A cruz não significa passividade, ela nasce de sua vida plena e transbordante. Ela concentra, radicaliza, condensa o significado de uma vida vivida por Jesus, na sua intimidade profunda, na sua fidelidade ao Pai, e quer que nós todos vivamos intensamente e plenamente. Meditemos, não apressadamente, mas com calma, o Calvário, este momento em que celebramos. Fiquemos junto com Maria, que contempla seu filho, que caminha com seu filho, que o vê entregue, que entende a sua missão, a missão de salvar-nos a todos, inclusive ela. Já salva na sua entrega total a Deus, quando disse sim ao Pai. E no Espírito Santo, tornou-se arca incorruptível da presença de Jesus, nosso Salvador. Ela contempla a cruz, ela contempla a missão do seu Filho. E nós, junto de Maria, devemos estar junto à cruz. Contemplemos nosso Redentor, que livremente se ofereceu pela salvação do mundo. Louvado seja nosso Senhor e Redentor, Jesus Cristo. Um breve instante de silêncio, sentados mesmo, para meditarmos este mistério profundo do amor de Deus, do amor de Jesus a nós. E depois rezaremos com toda a igreja as orações universais. Pela Santa Igreja, oremos pela Santa Igreja de Deus. Oremos, irmãos e irmãs caríssimos, pela Santa Igreja de Deus. Que o Senhor nosso Deus lhe dê a paz e a unidade, que ela proteja por toda a terra e nos conceda uma vida calma e tranquila, para a sua própria glória. Deus eterno e poderoso, que em Cristo revelastes a vossa glória a todos os povos, velai sobre a obra do vosso amor. Que a vossa igreja espalhada por todo o mundo permaneça inabalável na fé e proclame sempre o vosso nome, por Cristo nosso Senhor. Amém. Pelo Papa, oremos pelo nosso Santo Padre, o Papa Francisco. Deus eterno e todo-poderoso, que dispusestes todas as coisas com sabedoria, dignai-vos escutar nossos pedidos, protegei com amor o pontífice que escolhestes, para que o povo cristão que governais por meio dele possa crescer em sua fé, por Cristo nosso Senhor. Amém. Por todas as ordens e categorias de fiéis, oremos pelo nosso bispo Dom Manuel e por todos os bispos, presbíteros e diáconos
da Igreja e por todo o povo fiel. Deus eterno e todo-poderoso, que santificais e governais pelo vosso Espírito todo o corpo da Igreja, escutai a súplica que vos dirigimos por todos os ministros do vosso povo. Fazei que cada um, pelo dom da vossa graça, vos sirva com fidelidade. Por Cristo nosso Senhor. Pelos catecúmenos. Oremos pelos catecúmenos. Deus eterno e poderoso, que por novos nascimentos tornai fecunda a vossa Igreja, aumentai a fé e o entendimento dos catecúmenos, para que, renascidos pelo batismo, sejam contados entre os vossos filhos adotivos, por Cristo nosso Senhor. Pela unidade dos cristãos. Oremos por todos os que creem no Cristo. Deus eterno e todo-poderoso, que reunis o que está disperso e conservais o que está unido, velai sobre o rebanho do vosso Filho, que a integridade da fé e os laços da caridade unam os que foram consagrados por um só batismo, por Cristo nosso Senhor. Pelos judeus. Oremos pelos judeus, aos quais nosso Deus falou em primeiro lugar. Deus eterno e poderoso, que fizestes vossas promessas a Abraão e seus descendentes, escutai as preces da vossa Igreja, que o povo da primitiva aliança mereça alcançar a plenitude da vossa redenção, por Cristo nosso Senhor. Pelos que não creem no Cristo. Oremos pelos que não creem no Cristo. Deus eterno e todo-poderoso, dai aos que não creem no Cristo e caminham sob o vosso olhar com sinceridade de coração, chegar ao conhecimento da verdade, e fazei que sejamos no mundo testemunhas mais fiéis da vossa caridade, amando-nos melhor uns aos outros e participando com maior solicitude do mistério da nossa vida, por Cristo nosso Senhor. Pelos que não creem em Deus. Oremos pelos que não reconhecem a Deus. Deus eterno e todo-poderoso, vós criastes todos os seres humanos e pusestes em seu coração o desejo de procurar-vos, para que, tendo-vos encontrado, só em vós achassem repouso. Concedei que, entre as dificuldades deste mundo, discernindo os sinais da vossa bondade, e vendo o testemunho das boas obras daqueles que creem em vós, tenho a alegria de proclamar que sois o único Deus verdadeiro e Pai de todos os seres humanos, por Cristo nosso Senhor. Amém. Pelos poderes públicos. Oremos por todos os governantes. Deus eterno e todo-poderoso, que tendes na mão o coração dos seres humanos e o direito dos povos, olhai com bondade aqueles que nos governam, que por vossa graça se consolidem por toda a terra a segurança e a paz, a prosperidade das nações e a liberdade religiosa, por Cristo nosso Senhor. Amém. Por todos os que sofrem provações. Oremos para que alcancemos a paz, a vida, a liberdade, a saúde, a segurança e a salvação. Deus eterno e todo-poderoso, sois a consolação dos aflitos e a força dos que labutam. Cheguem até vós as preces dos que clamam em sua aflição, sejam quais forem os seus sofrimentos, para que se alegrem em suas provações,
com o socorro da vossa misericórdia. Por Cristo nosso Senhor. Eis o lenho da cruz, do qual pendeu a salvação do mundo. Vinde adoremos. Eis o lenho da cruz, do qual pendeu a salvação do mundo. Vinde adoremos. Eis o lenho da cruz, do qual pendeu a salvação do mundo. Vinde adoremos. Com tranquilidade, faremos 2 filas para que possamos adorar ao Senhor. Podemos beijá-lo ou fazer uma profunda reverência a Ele. Prova de amor maior não há. Perdoar a vida pelo irmão. Prova de amor maior não há. Perdoar a vida.
em meu amor e seguir meu mandamento. Amai-vos uns aos outros como eu vos tenho amado. Prova de amor maior não há. Perdoar a vida pelo irmão. Prova de amor maior não há. Perdoar a vida pelo irmão. E chegando a minha Páscoa, vos amei até o fim. Amai-vos uns aos outros como eu vos tenho amado. Prova de amor maior não há. Perdoar a vida pelo irmão. Prova de amor maior não há. Perdoar a vida pelo irmão. Eis que eu vos dou o meu novo mandamento. Amai-vos uns aos outros como eu vos tenho amado. Prova de amor maior não há. Perdoar a vida pelo irmão. Prova de amor maior não há. Perdoar a vida pelo irmão. Vós sereis os meus amigos se seguirdes meu preceito. Amai-vos uns aos outros como eu vos tenho amado. Prova de amor maior não há. Perdoar a vida pelo irmão. Prova de amor maior não há. Perdoar a vida pelo irmão. Como o Pai sempre me ama, assim também eu vos amei. Amai-vos uns aos outros como eu vos tenho amado. Prova de amor maior não há. Perdoar a vida pelo irmão. Prova de amor maior não há. Perdoar a vida pelo irmão. Permanecei em meu amor e seguir meu mandamento. Amai-vos uns aos outros como eu vos tenho amado. Prova de amor maior não há. Perdoar a vida pelo irmão.
tu reinarás, ó cruz, tu nos salvarás, brilhando sobre o mundo que vi sem tua luz. Tu és o sol fecundo de amor e de paz, ó cruz. Vitória, tu reinarás, ó cruz, tu nos salvarás. Vitória, tu reinarás, ó cruz, tu nos salvarás. Aumenta a confiança do pobre e do pecador. Confirma nossa esperança na marcha para o Senhor. Vitória, tu reinarás, ó cruz, tu nos salvarás. Vitória, tu reinarás, ó cruz, tu nos salvarás. A sombra dos teus braços, a igreja viverá. Por ti, eterno abraço, o Pai nos acolherá. Vitória, tu reinarás, ó cruz, tu nos salvarás. Vitória, tu reinarás, ó cruz, tu nos salvarás. Irmãos e irmãs, com amor e confiança, rezemos a oração que o Senhor nos ensinou. Pai nosso. Livrai-nos de todos os males, ó Pai, e dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos, enquanto vivendo a esperança, aguardamos a vinda do Cristo Salvador. Felizes os convidados para a ceia do Senhor,
Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. todos tenham
Oremos. Ó Deus, que nos renovastes pela santa morte e ressurreição do vosso Cristo, conservai em nós a obra de vossa misericórdia, para que pela participação deste mistério vos consagremos sempre a nossa vida, por Cristo nosso Senhor. Um aviso, hoje não teremos a procissão do Senhor Morto, pela manhã já tivemos a caminhada do silêncio. Amanhã, sábado santo, às 9 horas da manhã, celebraremos o ofício de Nossa Senhora cantado, participem. E à noite, às 20 horas, a celebração da Vigília Pascal. Pedimos àqueles que puderem para trazer as velas para essa celebração já de casa, tá bem? Então, às 20 horas, a celebração da Vigília Pascal. E a vossa bênção, ó Deus, desça copiosa sobre o vosso povo, que acaba de celebrar a morte do vosso Filho, na esperança da ressurreição. Venha o vosso perdão, seja dado o vosso consolo, cresça a fé verdadeira e a redenção se confirme, por Cristo nosso Senhor.